Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz. Aos companheiros do NEPOM, nosso obrigado pelo convite para colaborar com esse momento de estudo sobre a prática mediúnica, baseado no Livro dos Espíritos. O capítulo é o 25 e o Livro dos Espíritos nós lembramos que é a parte experimental da doutrina. Todos os envolvimentos que Allan Kardec teve com os espíritos que se manifestaram, dando orientações, ele faz um verdadeiro tratado, um roteiro experimental para médiuns, para passistas, dirigentes das reuniões mediúnicas, enfim, para todos nós que estejamos conhecendo a doutrina e conhecendo a codificação, o Livro dos Médiuns não passa desapercebido devido à grande quantidade de médiuns que existem na Terra, digamos assim, no momento, e nas casas espíritas, todas elas mantêm esse intercâmbio mediúnico. Então, o capítulo 25, o tema é evocações dos espíritos. Podemos evocar os espíritos? Devemos evocar? Todos os espíritos podem ser evocados? Como conversar com os espíritos? Qual a linguagem que utilizamos, né? Então, esse fato da conversação entre encarnados e desencarnados ocorre nas chamadas reuniões mediúnicas, que as casas espíritas mantêm com prudência, com dedicação, com educação. E a reunião mediúnica é essa atividade, que é uma atividade privativa na qual se realiza assistência aos espíritos necessitados, dos dois planos, tanto podem ser encarnados como os desencarnados. E ela é integrada por trabalhadores que já possuem o conhecimento espírita, o conhecimento da prática, têm uma conduta moral compatível com a seriedade da tarefa. E segundo o gênero natureza, essas reuniões Kardec as classifica como reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. As reuniões frívolas, como o próprio nome está dizendo, são aquelas que não têm objetivos superiores, como muito aconteceu no passado, onde as pessoas se reuniam para apenas conhecer coisas corriqueiras do seu dia a dia, esquecendo-se que a comunicação entre encarnado e desencarnado tem objetivos elevados. As experimentais são aquelas onde estão se fazendo algumas experiências, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, ou médios que estão em desenvolvimento, começando seus primeiros ensaios para orientar e educar a capacidade mediúnica, estão em experimentos. E as instrutivas são aquelas onde os seres que vêm com o objetivo de nos instruir, de nos auxiliar na compreensão da doutrina, na compreensão do relacionamento entre encarnados e desencarnados. De modo que cada uma dessas reuniões, quando são estabelecidas, ela mantém um vínculo com espíritos mais avançados, mais evoluídos superiormente, dando suporte para que essa tarefa aconteça da melhor forma possível. E nesse tratado fala-se sobre evocação, onde Kardec recomenda esse método evocativo do trabalho, e ele destaca o seguinte: chamando, sendo evocado, ou seja, o espírito cria uma barreira que, se tratando de reuniões sérias e bem constituídas, impedem os espíritos intrusos e estabelecem laços que motivam o espírito a atender o chamado que se faz. Ou seja, ele já criou um vínculo fluídico, um vínculo de pensamento entre aquela atividade e os médios que o estão evocando. Então, naquele instante, naquele momento, isso impede que os canais se disponham abertos para aqueles que não foram convocados. Então, ele assinala, sim, que podemos evocar, desde que essa evocação tenha objetivos. Qualquer espírito pode ser evocado. Nós vamos ver aqui no decorrer do processo que, a depender da situação do espírito, essa evocação pode ser atendida ou não, que existem algumas considerações. Como, por exemplo, o critério
a segurança e os objetivos sujeitos que devem marcar o fenômeno mediúnico em qualquer situação. Seja critério. Os indivíduos que participam das reuniões mediúnicas precisam usar critérios previamente estabelecidos, orientados pela codificação, para que o trabalho ocorra com segurança, todos sintam-se seguros no desenvolvimento da tarefa e os objetivos para os quais aquela reunião foi criada, foi constituída. Então, nós lembramos que em toda reunião que nós fazemos parte, nós nunca estamos a sós. Existe a comunidade dos encarnados e a comunidade dos desencarnados também. Então, a depender da situação, essas reuniões podem ser de maneira que os objetivos sejam alcançados ou não, a depender das pessoas envolvidas, como ele já classificou anteriormente, frívolas, experimentais, instrutivas. Resumindo, reuniões sérias. Então, as reuniões sérias contam sempre com o apoio dos espíritos sérios, dos espíritos que têm o objetivo de nos auxiliar. Lembrando que, de forma natural, às vezes nós não percebemos. Nós já realizamos essa evocação de espíritos em algumas situações. Por exemplo, nos momentos de prece, na abertura ou no término de qualquer reunião pública ou privada, as mensagens do plano espiritual, quando nós buscamos uma mensagem, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes, naquele momento de concentração, de elevação do pensamento, que aquela mensagem foi grafada psicograficamente, existe uma energia que a envolve. Então, quando nós lemos essa mensagem, refletimos sobre ela na abertura de qualquer atividade, estamos naturalmente fazendo a evocação a esse espírito, onde o vínculo energético se faz presente e necessário. As instruções com os guias espirituais, os trabalhos de paz em geral, nas reuniões de desobsessão ou no socorro espiritual. Instruções, temos determinadas situações na casa, por exemplo, que queremos buscar a orientação dos mentores. Então, nos reunimos, oramos, fazemos uma leitura elevada. Então, naquele instante, nós já estamos direcionando a quem estamos convocando, porque são os responsáveis pelo trabalho, pela instituição e conhecem muito bem a situação a qual nós estamos buscando uma certa orientação. Mas qual é mesmo a utilidade da evocação dos espíritos? Coloca Allan Kardec nessa parte, capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte: o espírito desencarnado tem suas percepções mais desenvolvidas, podendo, é claro, por este motivo, nos trazer uma gama de informações superiores, ensinamentos evangélicos, enfim, todo um horizonte de conhecimentos que a humanidade encarnada teria mais dificuldade de obter, uma vez que não tivesse a possibilidade de se comunicar com os espíritos. Então, estudo, experimentação, clareza, seriedade. Então, os desencarnados que já estão num grau de elevação maior, de conhecimento superior, de moral mais elevada, têm condições de nos orientar, de nos esclarecer, de nos instruir. Então, trazem informações que precisam ser analisadas, precisam ser ouvidas, precisam ser encontradas dentro das obras da codificação, e aí nós nos sentimos satisfeitos diante dessa situação, porque eles vieram com o objetivo de nos instruir, e nós os convocamos também com esse mesmo objetivo. Uma observação. Para nós aqui, não custa nós nos lembrarmos que a própria codificação nos chegou a partir de comunicações com o espírito de todas as condições morais evolutivas e a importância dela para nós aqui da humanidade neste momento. Então, Allan Kardec, quando tomou contato com as mesas girantes, com os fenômenos que estavam ocorrendo, ele se aproximou das reuniões e, a partir de determinado momento, se colocou à disposição
para conversar com os espíritos de toda a ordem moral, porque ele analisava as comunicações que vinham, alguns eram evocados, outros vinham espontaneamente, alguns se identificavam, outros não se identificaram, utilizaram apenas, por exemplo, um espírito amigo, ou o guia espiritual do médium, o amigo da reunião, e assim traziam a mensagem e ele dava cunho de observação de análise à mensagem, independente de saber qual espírito que havia se comunicado naquele momento. E ele vai mais além e pergunta: como ter a certeza de que o espírito que se manifesta é aquele mesmo que foi evocado? Não temos essas dúvidas muitas vezes? Então ele diz assim: é sempre interessante ter dentro do trabalho, ou seja, na reunião, foi feita essa evocação, alguém que conheça o espírito comunicante. Isto em se tratando de um trabalho onde seja necessária a identificação com pormenores, com detalhes desse mesmo comunicante. Então veja como isso é interessante, conhecer características, conhecer a forma de escrever, a forma de falar, para que esse espírito seja realmente conhecido e tenhamos a certeza. Porque às vezes faz-se a evocação, um espírito se apresenta e depois os médios saem com dúvida. Será que foi realmente o espírito fulano de tal que se comunicou? Então ele aconselha que tenha alguém que conheça, ou todos, né? Quando nós evocamos um espírito que todos conhecem pelo seu perfil, pela sua forma de escrever, pela sua forma de falar. Então ele será detectado porque todos vão perceber características que possuam aquele espírito. Então, para se ter certeza que realmente aquele que foi evocado está a se comunicar. Em geral, o que se procura observar é a natureza da resposta ou da comunicação em si, se ela é superior, útil e verdadeira. Então é o próprio Kardec que nos chama a atenção dessa questão. Que qualquer que seja a comunicação, qualquer que seja o espírito, que seja evocado ou não, e traga uma comunicação, fiquemos atentos que o mais importante neste momento é a comunicação, a forma de comunicar, o que trouxe. De instrução é útil, é verdadeiro, passar pelo crivo da razão. E aí lembro deste momento que nós estamos passando, estamos fazendo esse trabalho devido à pandemia que está ocorrendo no planeta. Quantas mensagens têm sido divulgadas no WhatsApp, nas redes sociais, de pessoas que muitas vezes não estão usando esse critério que Kardec teve. Mensagens que trazem pânico, mensagem que traz situação de castigo divino para a humanidade, de forma alguma devem ser ventiladas. Mensagens que sejam prudentes, verdadeiras, são aquelas que estão mostrando a situação, a necessidade de nós, habitantes do planeta, e ao mesmo tempo estão nos estimulando. Tenhamos paciência, coragem, perseverança, porque o momento vai passar. Como todos os momentos que já passaram na Terra, este também passará. Então é um tipo de reunião superior, de mensagem superior, que possivelmente veio de uma reunião superior. Observar a natureza da resposta. Porque muitas vezes a assinatura disse de um espírito elevado e quando nós vamos ver, o cunho da mensagem não condiz. Quantas vezes o seu Divaldo Franco teve que ir a público para esclarecer que mensagens que estavam sendo atribuídas a ele não lhes pertenciam. Porque usam-se muitas vezes nomes de pessoas respeitáveis para passar uma mensagem que não é verdadeira. Então lembremos desse critério. Com isso nós não estamos desprezando nem denegrindo, mas estamos utilizando o conhecimento, o método que Allan Kardec utilizou, que foi prudência, buscando o controle universal, para que nós pudéssemos estar aqui agora estudando o Livro dos Médios. É verdade? Há de se acrescentar que para isto são necessários médios especiais,
maleáveis, médios positivos e médios experimentados, para reconhecer, para perceber qual aquele ser que está se comunicando e a mensagem que foi trazida pode ser analisada por todos. Cada um tem critério, tem razão, tem inteligência, então cada um vai dar a sua opinião e o grupo vai chegar a um consenso. Ele traz lá no livro dos médios, mostrando médios positivos. Quem são esses médios positivos? As comunicações desses médios têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos. Então, tem médios que captam as coisas nos mínimos detalhes. Faz parte da capacidade do médio, do seu desenvolvimento. Então, esse vê mais nitidez, precisão. Então, um médio como esse, estando fazendo parte da reunião, ele vai poder auxiliar e muito nas comunicações que vão ocorrer nesse processo. E os médios maleáveis, quem são? Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. O médium mais maleável, ele diz assim, um médium mais dócil, que se coloca à disposição dos espíritos, que faz com que a comunicação possa acontecer da melhor forma possível, desde que haja afinidade entre médium e espírito. Porque nós sabemos que existe uma condição aí necessária para essa evocação, para essa comunicação com médios maleáveis. Por isso que ele coloca aqui, todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Depois dos maleáveis, os médios experimentados. O próprio nome já está dizendo, né? A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as faculdades que se apresentam na prática da faculdade mediúnica. Então, o médio experimentado, ele executa a sua tarefa habitualmente, é disciplinado, é pontual e muitas vezes vai adquirindo pouco a pouco e muitas vezes em pouco tempo, devido ao seu esforço, à sua dedicação, a experiência com o contato mediúnico. Isso resulta de estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática da faculdade mediúnica. Então, quando tem dificuldade, vai parar, vai se analisar por que determinada dificuldade, como resolvê-la, como sanar. Esses são os chamados médios experimentados, que podem estar numa reunião de evocação ou não, e vai contribuir muito com essa reunião. Então, esse tratado do livro dos médios é muito interessante, porque traz tudo aquilo que nós necessitamos, e as obras atuais de hoje, né, dos médios que estão também trazendo, para nos auxiliar nesse estudo. A evocação de espíritos inferiores traz algum benefício? Ou nós só podemos evocar espíritos superiores? E ele responde assim, beneficia ao evocador e ao evocado. Ao evocador, o espírito que está sendo chamado, porque tem a chance de observar com maior clareza a consequência na vida futura dos erros e falhas morais características da humanidade terrena. E para o evocado, para quem chama o médium, o doutrinador, o dirigente da reunião, a oportunidade de se instruir e encontrar conforto, consolo, enfim, certeza da justiça de Deus, que se consegue nos trabalhos chamados de reuniões de desobsessão ou de atendimento espiritual. O espírito inferior pode chegar, vai estar se queixando, dizendo isso, aquilo, sobre o mal, sobre a situação em que se encontra. Então ele está tendo a oportunidade de conversar. E quem está ouvindo, estaremos observando a lei, a justiça divina.
para todos os seres que estejam encarnados ou desencarnados, a depender do seu procedimento, da sua vida, pode estar em tal ou qual grau de evolução no plano espiritual. Pode estar bem ou pode estar sofrendo. Então, quando relatam sobre o que acontece com eles, serve de exemplo para nós, para que nós saibamos que a justiça divina alcança a todos com amor, com bondade, com justiça e com misericórdia. Então, pode ser evocado um espírito que esteja no nível outro. Aconteceu muito com Kardec, ele deixou em aberto muitas vezes, e vários espíritos foram convocados, outros foram trazidos pela equipe para falarem do estado em que se encontrava. Vide lá o livro Céu e Inferno também, ele tem algumas comunicações de espíritos que já estão em estado feliz, outros que estão em estados infelizes pelos atos praticados e cometidos, e isso servindo de alerta para todos nós que estamos no processo da evolução, buscando aprender cada vez mais, buscando cuidar dedicadamente da faculdade que possuímos ou não ostensivamente, estudando a prática mediúnica para, com segurança, colocarmos ela a serviço do bem, de si e do próximo. Há alguma diferença em relação ao tipo de trabalho a ser realizado entre a comunicação espontânea e por evocação? E ele diz o seguinte: as comunicações espontâneas são mais adequadas aos trabalhos que são realizados regular e continuamente, e onde já se conhece os espíritos que habitualmente os frequentam. Então, a diferença fundamental em evocar e deixar espontaneamente. Quando nós evocamos, nós estamos dizendo qual espírito que desejaríamos que se comunicasse. E no espontâneo, regularmente, as pessoas que participam das reuniões mediúnicas percebem que tem espíritos que pontualmente, por exemplo, de 8 em 8 dias de semana, que toda semana ele está presente na reunião. Tem alguns que estão sendo esclarecidos, tem alguns que estão acompanhando o trabalho há muito tempo, e chega a determinado momento que comunicam se agradecendo pela oportunidade e estão tomando outros rumos. Por isso que ele diz, as comunicações espontâneas são mais adequadas a que tipo de trabalho que são realizados regularmente, semanalmente, continuadamente, e onde já se conhece os espíritos que habitualmente as frequentam. Então, caso ou outro, que chega um espírito que foi convidado, que foi levado, e aí todos sabem, esse, por enquanto, ainda nunca esteve aqui, mas os outros já são habituais a frequentar. Então, essa é a espontaneidade. E na evocação, pode-se, determinada reunião por algum objetivo, convocar um espírito que nunca esteve na reunião. Ou pelo menos se esteve, não comunicou-se e também não foi reconhecido. E na evocação, aí terá o momento de se reconhecer se realmente é aquele que está atendendo ao nosso chamado naquele momento, naquele dia, naquela hora, a depender de alguns fatores que nós vamos ventilar aqui também. Então, já as evocações propriamente ditas se fazem necessárias nas reuniões onde os espíritos precisam de alguma maneira ser identificados com mais particularidade a respeito de sua natureza, de modo que não causem problemas ao desenvolvimento do trabalho. Vale a pena ressaltar que, quando houver necessidade de comunicar-se com determinado espírito, a evocação se faz imprescindível. Então, o grupo decidiu que vai evocar determinado espírito. Então, ele diz aqui, propriamente dito, se fazem necessárias nas reuniões, os espíritos precisam de alguma maneira ser identificados. Queremos saber algo de determinado espírito, da área da ciência, da filosofia, da religião, ou queremos saber algo da necessidade de um espírito que foi próximo, um trabalhador da casa, um familiar. Então, vai ser evocado, porque vamos direcionar aquele espaço para ele. Agora, sabemos que nem sempre vai poder ser atendido, devido a algumas necessidades que nós sabemos que existem.
Porque muitas vezes evocamos um ser que não pode se comunicar, não está em condições de se comunicar. Então está aí o diferencial entre a evocação e a espontaneidade. E cada casa, cada local trabalha de acordo com o que julga melhor, sabendo que o codificador orienta, que podemos também evocar, sim, com critérios, com dedicação, com estudo, e tudo vai dar certo com o trabalho de todos envolvidos. Quais são os componentes que ajudam nas evocações? Poderia nos explicar? Quais são os componentes que ajudam numa evocação? Para que as atividades transcorram em segurança e atendam seus objetivos, deverão haver cuidados com o ambiente, com as intenções dos evocadores, que deverão ser sempre sérios, com os médios que precisam compreender com clareza seu papel de intermediários. Enfim, conhecer e respeitar a responsabilidade e a importância do intercâmbio com o mundo espiritual. Então, componentes que ajudam. Nós já sabemos. Então, quando colocamos em prática, vamos qualificando cada vez mais a prática mediúnica. E diversas obras nos orientam nesse sentido. Cuidados com o ambiente. Não é em todo ambiente que vamos realizar reuniões mediúnicas e principalmente evocações. A intenção dos evocadores, que deverão ser sempre sérias. Vamos evocar para quê? Por quê? Qual é o objetivo dessa evocação? Com os médiuns que precisam compreender com clareza seu papel de intermediários. Os médiuns precisam saber que se colocam à disposição, relaxam, colocam o canal mediúnico à disponibilidade daqueles que possam se comunicar por eles. Porque nós sabemos que nem todo espírito pode se comunicar por determinado médium, questão de afinidade. Enfim, conhecer e respeitar a responsabilidade do trabalho mediúnico, a importância desse trabalho e a importância de estarmos nos comunicando com o mundo dos espíritos desencarnados, ou seja, o plano espiritual. Então lembramos de Moisés aqui nesse momento, quando proibiu em um dos seus livros a evocação e o contato mediúnico. E alguns inadvertidamente usam hoje que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Moisés proibiu naquela época porque conhecia a importância da faculdade, o objetivo primordial da mediunidade e evitar que as pessoas fizessem banalidade com o intercâmbio mediúnico. Como era muito comum, qualquer situação que desejávamos resolver, buscávamos os médios, buscávamos os espíritos, chamando-os a tanto quanto estivessem à disposição. Então ele proíbe, porque sabia já que a mediunidade tem objetivos sérios de evolução, de elevação da humanidade. Para isso precisam ser tomados certos cuidados. Existem causas que podem impedir a manifestação de um espírito. Comentamos e dissemos que ia chegar nesse ponto aqui agora. Existem causas que impedem a manifestação de um espírito. De modo geral, podemos dizer que as causas são de ordem pessoal ou circunstancial. Quais são as de ordem pessoais? As ocupações do espírito evocado, que pode julgar ter coisas mais importantes a fazer. O estado de encarnação também pode influir. Espíritos encarnados em mundos superiores podem vir com mais facilidades. Olha aí, tem critérios, tem impedimento, ocupações. Às vezes evocamos um espírito que está em uma tarefa árdua e ele é evocado naquele momento e não poder comparecer ao ambiente. Então, muitas vezes, a depender desse espírito, do seu nível evolutivo, ele pode indicar um outro ser que o representa, porque pensa igual, age igual, conhece os objetivos da reunião a qual estão sendo convocados. E ele, ao chegar, pode dizer, pode informar
que fulano de tal não pôde estar presente, mas eu estou aqui como um representante seu para os auxiliar. O estado de encarnação também pode influir. O espírito pode estar encarnado. E aí? O encarnado também se comunica, sim, com mais dificuldade, mas se comunica. E ele diz que os espíritos encarnados em mundos mais elevados podem vir com mais facilidade, porque deslocam-se com mais facilidade a depender do seu estado de ocupação nas suas tarefas. Porque nós lembramos e sabemos que os espíritos desencarnados têm missões, têm tarefas a desenvolver, a desempenhar. E nem sempre podem nos atender presencialmente. Às vezes nos atendem à distância, porque nós os solicitamos. Permissão. Pertencentes aos mundos inferiores ou às esferas de punição, ou não podem vir, ou somente virão com permissão da espiritualidade maior. Então, tem espírito que não tem permissão para vir em determinada reunião, porque não está em condições. Então, houve impedimento das manifestações, sim. E nós precisamos saber que existem essas manifestações impeditivas, porque tem objetivo, tem critério. Então, as causas estranhas. Os espíritos poderão não atender à evocação por se incompatibilizar com o médium. Olha a questão que nós falamos, em sua natureza moral, com o evocador, com os motivos da evocação e até com o ambiente em que ela está sendo realizada, esta reunião. Por isso que as reuniões, para se realizarem, precisam de critérios, como nós já ventilamos antes. Então, não atender a evocação por incompatibilidade com o médium. Lembremos-nos da afinidade fluídica com o médium. Perispírito a perispírito. A comunicação se dá por afinidade. O espírito até está tentando da possibilidade de comunicar-se com um determinado médium, mas não há integração nas naturezas do perispírito, de encarnado e de desencarnado. Então, ele pode fazê-lo por outro, porque tem mais facilidade. Então, certa vez ouvi o Sr. Divaldo Franco comentando, quando fizeram esta pergunta para ele, se o espírito se comunica por determinado médium sendo evocado. E ele disse que isso é uma questão moral, que nós não podemos e não devemos evocar determinado espírito e ainda indicar qual médium ele deve se comunicar. Porque é uma questão de afinidade fluídica, de afinidade perispiritual, de identidade para que a comunicação ocorra da melhor forma possível. Quantas vezes o espírito está tentando uma comunicação com determinado médium que se encontra no ambiente e o médium diz que está com dificuldade de captar. Acontece. Lembro-me aqui de um exemplo muito lindo que está nos livros Sobre a Proteção de Deus, psicografado do Sr. Divaldo Franco, quando ele está visitando o túmulo de Antônio de Pádua. Naquele momento ele vê um clarão incrível que se aproxima dele e junto com esse clarão ele vê a mentora Joana de Ângelo que diz: o nosso irmão Antônio vai trazer uma mensagem para os médiuns e eu vou me colocar entre ti e ele para trazer esta comunicação. E Joana se coloca como médium naquela hora. E a mensagem de Antônio de Pádua é passada e Joana transfere pela faculdade mediúnica de Divaldo Franco. A obra é Sob a Proteção de Deus. O livro ganhou esse título, que segundo ele, todas as viagens que foram feitas nos diversos países ocorreu tudo sob a proteção de Deus. E lá tem esse convite aos médiuns. É o nome da mensagem. Aqueles que tiverem interesse podem buscá-lo. Então é interessante a afinidade fluídica, afinidade perispiritual, um bom desenvolvimento, uma boa atuação com o médium. Outra questão que nós colocamos aqui em reuniões de tratamento de desobsessão. Devemos evocar os espíritos ou aguardar que eles se manifestem espontaneamente? Nesse caso, devemos fazer a evocação até porque os processos que a envolvem facilitam a proteção espiritual
que esse tipo de trabalho exige. Então, tem as chamadas reuniões de desobsessão, aquelas reuniões de esclarecimento para encarnados e desencarnados. E aí ele fala aguardar ou espontaneamente ou convocar. Então, ele diz que é bom convocar porque quando estamos já tratando alguém que está no processo educativo, já há uma evocação naturalmente. Porque quando o nome daquela pessoa está na reunião, os indivíduos ligados a ela vão se apresentar. Então estão sendo convocados nesse momento para o esclarecimento necessário, para a orientação, tanto do encarnado como do desencarnado no decorrer do tempo, no decorrer do processo, não é verdade? Então a segurança mediúnica faz com que acreditemos melhor nas evocações. Ela pergunta, elas se realizam mais facilmente? Então, com certeza, né? Quando Kardec nos ensina a importância da evocação, vir através de médios experimentados, ou seja, médios que são seguros da sua faculdade, médios que são seguros do trabalho que está realizando. Então, essas evocações, elas se tornam mais seguras, acontecem mais facilmente, sem dúvida. A segurança mediúnica, ou seja, eu saber o que está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo. Confiança nos mentores da reunião, no trabalho que realiza, na disciplina, na vontade de aprender. Então, a segurança mediúnica faz parte do processo de comunicação mais seguro e mais tranquilo. Por isso que ele fala dos médios seguros, experimentados. Quem está começando está aprendendo. E quem está aprendendo, um dia também vai sentir-se seguro para poder realizar esta atividade com os demais que estão no processo. As evocações, como nós dizemos, fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando nós lembramos de alguém, nós já estamos evocando. Então, esse trabalho experimental que Allan Kardec fez, ele mostra os bastidores de uma reunião mediúnica, todo o contato que ele teve com espíritos elevados, espíritos de escola, espíritos como Santo Agostinho, como São Luís, como João Evangelista, como Fênelon. Todos esses vieram ligados a determinada área do conhecimento para auxiliar nessas comunicações, para auxiliar, através da comunicação, no esclarecimento da humanidade. Também vieram espíritos que estavam em estados deploráveis, falar da sua condição. Alguns foram evocados e disseram não poder atender naquele momento, por não se encontrar disponível para estar presente na reunião. Então, em todo caso, ele utilizou esse trabalho e foi fazendo esse relato do experimento mediúnico, classificando a mediunidade, classificando o tipo do médium, que ao longo do tempo vai desenvolvendo a sua faculdade mediúnica, mostrando que todos estamos com o objetivo de aprender, temos que fazer parte de uma reunião. Em determinado momento, ele pergunta se pode ser evocado, ele traz informações sobre a evocação de espíritos, por exemplo, que estão na prática do mal. Então, para isso, o grupo precisa ser um grupo seguro, um grupo sério, um grupo coerente, porque nós sabemos que quando esses espíritos se comunicam, eles se comunicam trazendo uma carga energética não muito agradável, e saber com que objetivo está sendo convocado esse espírito. Para esclarecer, para o acolher com amor, com dedicação, com ternura, para que ele possa sentir-se melhor, quem sabe. Quantas vezes estão presentes na reunião e não se comunicam? Estão recebendo esclarecimento à distância. Porque acontece isso no plano espiritual, quando um grupo de pessoas está reunido, médios, doutrinadores, esclarecedores, passistas, nem todos os espíritos necessitados se comunicam, porque são muitos, precisávamos de médiuns de um número incrível, embora na Terra encontrem-se médios
a cada dia despontando sua faculdade para poder auxiliar. Então, qual o recurso que o plano espiritual utiliza? O recurso dos instrumentos, onde aquela reunião está sendo projetada em determinado núcleo no plano espiritual, onde encontram-se espíritos renitentes no mal, espíritos que estão revoltados, espíritos que estão se sentindo abandonados, se sentindo que foram criados para o mal, e aquele desenvolvimento todo que ocorre a nível de esclarecimento, com um que seja, vários tomam contato e esses vários começam a modificar também a sua vida. Interessante. Então, os recursos instalados numa reunião mediúnica vão muito mais além do que nós podemos imaginar. As obras estão aí para nós percebermos que eles preparam os ambientes, a pontualidade dos médios, se faz necessário, para que evitemos determinados contratempos diante da situação. As evocações fazem parte do nosso cotidiano, sejamos nós médios em trabalhos específicos ou simplesmente nos lembrando daqueles que partiram para o plano espiritual. Interessante? Quando nós lembramos de um familiar, por muito tempo mentalizando, nós estamos evocando. E muitas vezes, quem sabe se ele não está próximo ao nosso lado naquela hora. Por isso nós dizemos, lembrei de fulano agora. E se tratando das reuniões espíritas, onde se busca um intercâmbio direto com o mundo invisível, surgirá então como imprescindível as instruções cotidianas na codificação. Sem sombra de dúvida. Os centros espíritas, eles se baseiam na codificação. Existem porque estão pautados nas obras da codificação. Então, o tratamento, o atendimento, a reunião não vai ser orientada por outros motivos que não sejam os trazidos na codificação e nas obras que lhe dão suporte atualmente. Existem projetos que estão encaminhados com esse objetivo de nos auxiliar a entender as reuniões mediúnicas, entender o trabalho mediúnico na casa espírita, utilizar bem a faculdade mediúnica para que os médios possam realmente desempenhar sua tarefa, a sua missão. A preparação do médio é feita no plano espiritual antes de encarnar. Por isso que em determinado momento da vida, a faculdade eclode. E aí ele vai estudar para saber que tipo de mediunidade eu tenho, como posso utilizá-la da melhor forma possível, em que reunião eu vou participar. Eu me afino mais com determinado nível de reunião, de comunicação. Então, no cotidiano, nós já fazemos isso e nem nos damos conta. Há de se levar em conta também, colocamos aqui, o sentimento que deverá ser sempre superior quando nós nos dirigimos ao mundo dos desencarnados. Então, objetivo superior. Se evocamos um espírito superior para nos ensinar, para nos orientar, e por outro lado, se recebemos a comunicação de um espírito ainda não elevado, então esse objetivo também deve ser superior. Que a reunião, os médios presentes estão com o objetivo de esclarecer-se e esclarecer também aquele que chega, aquele que vem, que não tinha o conhecimento, que está tendo agora através desse intercâmbio mediúnico. Então, olha o benefício, olha a vantagem, porque acabou-se o tempo daquelas reuniões que aconteciam chamadas frívolas. Lembremos do tempo da codificação, dos espíritos que se manifestavam pelo giro das mesas, pelas pancadas. As pessoas se reuniam apenas para diversão, apenas para fazer questionamentos frívolos. A brincadeira do copo, que todos a conhecem, quem nunca fez, pelo menos ouviu-se falar, tem médios ali presentes. O copo não se movimenta simplesmente sozinho, tem espíritos presentes também. Então, o tempo dessas reuniões já passaram. Hoje as reuniões buscam um critério de moralidade, de auxílio intelectual, de despertamento do sentimento elevado, para que nós possamos contribuir
com aqueles que vêm, que sejam evocados ou não, ou que venham espontaneamente. Lembrando que já ouvimos na literatura espírita, já lemos, que os espíritos muitas vezes dizem, quando vem a reunião, aqueles que vêm, por exemplo, num trabalho desobsessivo. Ele vem reclamando, vem dizendo que vocês têm a ver com fulano de tal, se fulano de tal está me devendo isso ou aquilo. E depois de muito tempo, ele vai se acomodando, vai se aquietando, vai aceitando as orientações. E já ouvimos espíritos dizer que não foram as palavras de vocês que me comoveram, que me convenceram, mas o estado íntimo energético que parte de cada um de vocês, o sentimento que estão envolvendo a todos que estão na reunião. Então, há de se levar em conta também o sentimento, que deverá ser sempre superior quando nos dirigimos ao mundo dos desencarnados. Então, já vamos imbuídos de ajudar e ajudar-se. É aí que nós desenvolvemos o sentimento de fraternidade, desenvolvemos a caridade, desenvolvemos o bem, e essa energia contribui para que todo e qualquer espírito que se manifeste saia bem da reunião. Tanto os médios presentes, os doutrinadores, todos são médios, né? Alguns utilizando outras capacidades no momento, todos sairemos bem desse trabalho, buscando perceber que ele tem um objetivo elevado. No outro lado da existência estão seres que esperam de cada um de nós respeito, sinceridade de propósitos. Então, quando respeitamos aquele que chega num estado às vezes deplorável, que foi convocado ou não, ou veio espontaneamente, os médios precisam estar todos preparados na reunião para recebê-lo da melhor forma possível. Então, nós ouvimos pelas reuniões doutrinárias, nós lemos nas obras da codificação que as reuniões mediúnicas podem utilizar os dois recursos. Ou podem evocar os espíritos, se assim tem necessidade, ou deixar que a reunião aconteça de forma espontânea. A espontaneidade, como diz Kardec, vai nos levar a perceber que existem seres que a frequentam naturalmente. E depois, esses seres estão educando-se juntamente conosco. Na evocação, tem que ter um objetivo determinado, para que, ao longo do tempo, possamos desenvolver essa capacidade de evocar, essa parte do experimento, que objetivo estamos evocando mesmo, vai servir de roteiro, de esclarecimento para os médios, para os passistas, para os dirigentes e aqueles que têm uma melhor capacidade até de fazer essa evocação. E outros não sabem como se dirigir. É a questão das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Então, de acordo com o nível do espírito, nós temos que selecionar as questões previamente. Temos que saber nos dirigir a eles. Quanto mais elevado, mais amorosos. Então, vão reconhecer as nossas dificuldades, as nossas deficiências e vão nos envolver de forma amorosa. Nós, do Instituto Kardecista, realizamos em determinado momento uma reunião desse tipo para avaliar uma determinada tarefa nossa, o curso básico de Espiritismo, e deixamos em aberto para que os espíritos que pudessem comunicar-se trouxessem para nós informações necessárias para avaliarmos o nosso trabalho. E ouvimos, anotamos, depois nos reunimos encarnados para avaliar as contribuições que nos foram trazidas pelo trabalho que nós realizamos, que é a divulgação da doutrina através de um curso regular de Espiritismo. A reunião foi muito proveitosa. Até hoje nós buscamos trabalhar em cima das orientações que nos foram trazidas. Como poderíamos também ter evocado espíritos, mas naquele momento foi espontâneo. Então, concluindo o nosso trabalho, nós lembramos que
No plano espiritual existem seres em diversos níveis, porque quem são os desencarnados de hoje? Seremos nós amanhã. E por estar desencarnado, nós sabemos que cada um está no seu nível e no seu grau de evolução espiritual. Alguns já podem nos auxiliar, trazendo os esclarecimentos que nós desejamos. Outros podem também nos auxiliar, trazendo o estado em que eles se encontram. Então, seja evocando, seja deixando que a reunião transcorra de forma natural, nós podemos fazê-lo com objetivos pré-determinados. Lembrando sempre das orientações de Kardec, das orientações de Jesus: amor, perseverança, caridade, bondade para com aqueles que nos procuram e aqueles que nós estamos procurando, para que os objetivos sejam alcançados. E todos saiam bem esclarecidos e cada vez mais sendo instrumentos apropriados dos espíritos para fazerem o seu trabalho, tanto o trabalho de divulgação, como o trabalho de aprimoramento moral, como o trabalho de esclarecimento para encarnados e desencarnados, porque esses são os objetivos primordiais de qualquer comunicação que existe nas casas espíritas. Então agradeço a vocês, o grupo do NEPOM, pelo convite, na pessoa de Cissa, e deixo aqui a nossa contribuição para o estudo, que não é contínuo, né? Nós estamos estudando sempre, aprendendo sempre. Agradeço a oportunidade de também ter estudado esse tema, vivenciado no nosso dia a dia, para que cada vez mais possamos fazê-lo com segurança, lembrando que a codificação espírita é o nosso roteiro. A oração na comunicação, fundamental, antes, durante e depois. A oração nos dias atuais, nesses dias que estamos vivenciando essa pandemia no planeta Terra, como um grande chamado, um convite de renovação moral e espiritual, os médios desse momento. Centrar o pensamento nas suas orações, lembrar da instituição que faz parte, da equipe espiritual como um todo, buscar o Evangelho de Jesus para mantermos o equilíbrio e a pacificação espiritual e contribuir com a equipe espiritual que continua trabalhando sempre. Não é porque nós não estamos na instituição que eles não estão nos assessorando. Eles estão sim. Em nome do bem, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Maria Santíssima, que velam amorosamente pelo planeta em todos os momentos e principalmente nos dias que nós estamos vivenciando. Um abraço a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e fortaleça todos os trabalhadores e frequentadores do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM. Abraço a todos que já conhecemos na casa, aqueles que estão chegando, os que vão chegar, porque o trabalho continuará, porque tudo isso vai passar. Jesus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Muita paz.